Olá, manas! Aqui é a Cinese, um podcast feito por mulheres para mulheres. Sejam muito bem-vindas! Fala, manas, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso podcast sobre o burnout. Começamos com um tema no nosso Instagram, não sei se vocês deram uma olhadinha por lá. Oi, manas, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Josiane, tá? Sou uma das integrantes aqui do Cinese. E hoje, né, como a Carol já falou, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o burnout. Você já sentiu que não consegue lidar com todas as demandas da vida profissional e pessoal? Esse pode ser um sinal que você esteja sofrendo por burnout. O que é o burnout? Burnout é esgotamento físico e mental causado por excesso de trabalho e estresse. E pode ter um impacto, né, significativo na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante a gente ficar atentos aos sinais, né, do burnout, porque ele pode trazer problemas, né, para a nossa saúde a longo prazo, como ansiedade e depressão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, gente, como a Josi falou, né, nós temos que estar bem atentas sobre os sinais e os sintomas que a gente tem e saber como a gente pode identificar isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que ele pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer profissão. E os sinais e sintomas, eles podem variar de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que tentar conseguir identificar isso. Identificar o burnout pode ser muito desafiador e bem difícil, porque os sintomas, eles são meio vagos, né? E a gente pode confundir ele com o estresse normal do nosso dia a dia ou com outras condições de saúde, que pode ser como a ansiedade e a depressão. Porque quando a gente fala sobre isso, vem logo a gente acha que é um estresse normal, a gente acha que pode ser uma depressão, e você pode estar com burnout. Então é importante a gente conseguir identificar isso. Eu dei uma olhadinha na internet, né, pesquisei sobre isso. E os sinais e os sintomas, né, eles incluem a exaustão física e emocional, cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações do apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos, baixa autoestima, e a gente pode até perder interesse nas coisas que a gente costumava gostar de fazer. Então, geralmente a gente se sente exausto o tempo inteiro, a gente pode ter uma noite de sono completa e mesmo assim a gente continua se sentindo cansada. Então a gente pode ter essa dificuldade de ficar descansada, mesmo tendo uma boa noite de sono, ou ter dificuldade de dormir e de relaxar. E a gente trouxe uma convidada aqui hoje para ela contar um pouquinho sobre a diferença, um relato sobre a diferença que a gente pode identificar entre o burnout, a ansiedade e a exaustão emocional, né? Porque como é muito vago e os sintomas podem ser parecidos, nós trouxemos uma psicoterapeuta para falar um pouquinho sobre essa diferença. Oi meninas, tudo bem? Prazer participar com vocês. Vamos que vamos. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Informação é vida, saber é libertador, conhecimento cura, conhecimento transforma, conhecimento liberta. E toda forma de saber, ela é válida. Síndrome de burnout é exaustão, é um esgotamento, né? E esse sentir se dá pela excessividade de trabalho, de competição, de exigência que o indivíduo se expõe. Então, ele começa a usar todas as suas reservas de energia para um único fim, que é o trabalho. Então, isso vai roubando dele o gozo, vai roubando dele o prazer, vai roubando dele a certeza de quem ele é profissionalmente, vai tirando dele as outras partes que a gente tem, né? Porque, olha só, analisem comigo, nós temos 24 horas. O correto seriam 8 horas para dormir,
8 horas para viver e 8 horas para trabalhar. Essas 8 horas que o indivíduo separa para trabalhar, elas não são suficientes quando esse indivíduo é exposto a uma exigência, seja essa exigência por ele mesmo ou por um trabalho abusivo e tóxico. A complexidade disso se desdobra em vários aspectos, mas os mais relevantes que a gente precisa entender é que às vezes o trabalho ele tem lá o quadrinho de funcionário do mês. E aí aquele indivíduo ele precisa, para se sentir validado e um bom profissional, trabalhar muito mais. E nós temos essa cultura. Devido se sentir um bom profissional, ele tem que trabalhar mais, ele tem que trabalhar, não chegar na hora, ele tem que chegar antes, ele não pode sair no horário, ele tem que sair depois, ele não pode tirar a hora de almoço. Aí as pessoas elogiam, nossa, Bertrano nunca faltou, nossa, Bertrano só chega antes, nossa, Bertrano fica até depois do horário, nossa, Bertrano não tira horário de almoço. Só que essa pessoa está adoecendo, porque se ela nunca tira hora de almoço, esse almoço não tem qualidade. Logo, ele não metaboliza esse alimento. Se ele chega antes, está faltando tempo para ele. Ele pode acordar um pouco antes, correr, tomar um café com calma. À noite, ele sai depois, ele não vai ter tempo para a família, para chegar em casa, tomar um banho, ler um livro, ver um capítulo de uma série, né, um episódio de uma série, ele não vai ter força. Então, ele vai entrando no nível de esgotamento. E aí, o que ocorre, Paty? É um processo de insatisfação tão grande que ele acaba ocupando esses outros estágios e aí o estado desse indivíduo passa a ser um estado de desânimo. Ele para de cuidar dele, ele para de fazer coisas em família, ele não tem, provavelmente ele começa a desistir de seus hobbies, ele passa a não ter uma vida social, ele passa também a querer não fazer coisas, ele vai ficando mais triste, isolado, se alimentando mal. Ele pode desenvolver uma gastrite, um estresse, ficar irritado e é um caminho sem volta, né? Às vezes ele não desliga o e-mail, ele deixa o computador ligado a noite toda, ele deixa o celular disponível para o chefe o tempo inteiro. Então é interessante, ele precisa de uma intervenção. Ele precisa de uma intervenção onde ele possa ser ouvido. Ele precisa de uma ajuda terapêutica para que ele possa escutar, se ouvir, ele possa falar o que ele está sentindo. Então é importante que esse indivíduo faça terapia. É importante que ele passe a ver que aquilo não está satisfatório, que aquilo que ele fazia com tanto amor, com tanto gozo, com tanta alegria, está perdendo. Esse lugar de perigo estar em onde isso pode culminar, Paty? Isso pode culminar no estado deprimido ou depressivo. O indivíduo pode sim atingir estados de depressão, ele pode inclusive ter crises de pânico, ele pode não conseguir fazer coisas básicas para ele. Então, o ideal é que esse indivíduo saia do ambiente de trabalho e consiga se desligar o máximo possível, ponha limites, ponha metas alcançáveis para o trabalho, não fique ali competindo com o outro, porque a sua maior competição é contra si mesmo. Não faça comparação. Que ele tenha um hobby, que ele faça atividade física, que ele esteja com os amigos, que ele esteja com seus afetos e que ele volte a se interessar por si. Oi, manas! Então, aqui é a Aline, só para exemplificar uma fala que a Carol falou, né, colocou, e que acho que acontece com todo mundo, mas primeiro, eu acho que é essencial para a gente ser diagnosticado com burnout, a gente precisa buscar um tratamento psicológico, médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, eles que vão diagnosticar, e tem que ser sintomas constantes, né? Não é, hoje eu tô sentindo, amanhã passou. Então, tem que ser sintomas constantes. Mas exemplificando, quando ela falou do sono, bateu aqui na cara. Ontem, por exemplo, eu estava muito agitada para dormir, mas muito agitada. O corpo estava fisicamente cansado e exausto, mas a mente estava trabalhando em 10 coisas ao mesmo tempo. E aí, dificilmente a gente consegue dormir quando a mente está trabalhando em 10 coisas ao mesmo tempo, né? E o celularzinho com um bloco de notas do lado, para ir anotando as coisas que está pensando. E aí eu fui e tomei melatonina, que já é normal no meu caso, eu já uso
faço tratamento com melatonina, mas ontem eu usei um pouco mais do que eu costumo usar. Hoje, para acordar, gente, foi um sacrifício. E eu acordei só porque tinha que gravar podcast, porque, olha, foi um sacrifício para acordar. Então, também entender, e a Patrícia fez a colocação, da exaustão mental que a gente, às vezes, convive, mas que isso pode evoluir para um burnout. Então, a gente também, às vezes, tem que saber a hora de desacelerar. E, como as meninas colocaram, sempre tem o envolvimento do trabalho em si, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar esses sintomas de exaustão, assim, consequentemente, não vir a desenvolver um burnout, né? Então, como, por exemplo, delegar tarefas. Isso eu preciso aprender, gente. Sendo sincera, essa daí eu tenho muita dificuldade de delegar tarefas, porque eu acredito que tem que sair do meu jeitinho. E esse é o pior. Então, mas infelizmente a gente acaba se esgotando por causa disso. Então a gente tem que aprender a delegar tarefas. A gente tem que fazer gestão do nosso tempo. Às vezes a gente trabalha 12 horas, 15 horas. A gente chega do trabalho, mas continua trabalhando. A gente, no caminho para o trabalho, ou na volta ao trabalho, a gente está trabalhando. Então, a gente tem que fazer essa gestão do tempo. E eu li um livro muito interessante, eu estava lendo um livro muito interessante, que é o Essencialismo, né? E ele fala exatamente isso. Colocou o pé para fora do trabalho, acabou o trabalho. Acabou o trabalho. Botou o pé de fora de casa, aí começou o trabalho. Porque a gente tem a mania de acordar e já pegar o celular. A gente já pega o celular e já começa a trabalhar. Da cama mesmo. E depois a gente sai do trabalho e continua trabalhando. Então é uma rotina incessante de 24 horas às vezes. E isso torna mais cansativo, porque aí eu canso mental além do físico, né? Evitar o perfeccionismo, porque isso leva à frustração. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro das possibilidades que a gente tem. No meu Instagram, eu falo muito que às vezes a gente consegue dar 100%, às vezes a gente dá 99% e às vezes a gente consegue só dar 1%. E tá tudo bem. O importante é a gente fazer o que está dentro do nosso alcance e não vir com perfeccionismo, porque isso vai levar à frustração e o cansaço e esgotamento. Separar um tempo para si é essencial, para a gente se cuidar, o corpo necessita descansar, então praticar atividade física para liberar endorfina, mesma coisa que a gente falou no podcast da libido, adotar passatempos que vão ser relaxantes para o corpo. Então, se é relaxante para ti ir para a praia, se é relaxante para ti fazer uma trilha, se é relaxante para ti ter contato com a natureza, tire um momento para isso. Também tem que melhorar a comunicação entre a gente, entre a nossa equipe, entre os nossos colegas de trabalho, enfim, para evitar conflitos desnecessários. A gente tem que investir em espaços de relaxamento. Tem gente que acha que é uma besteira investir, sei lá, numa massagem relaxante, investir numa caixa de bombom, investir em coisas que dê prazer pra gente em formato de momentos e espaços relaxantes. E isso é um acalanto para as nossas necessidades. Então, seja ir para um lugar para escutar uma música, ou ver um Netflix, ou ter uma massagem corporal, enfim. Mas buscar espaços que sejam momentos de relaxamento para você. E, se necessário, procurar terapia. Terapia também é muito importante para a gente buscar o autoconhecimento, mas também para a gente evitar essa exaustão mental que, vamos botar, grande parte da população tem antes que a gente chegue a ser diagnosticado com burnout. Aline, você deu o seu relato, né, sobre a sua insônia, você tem que tomar remédio às vezes e tudo mais. É estar acelerado até na hora de dormir, né? A gente tenta relaxar, mas a nossa cabeça fica funcionando o tempo inteiro. E é muito doido como a gente começa a ter sintomas e sinais físicos mesmo, né? Como a pele fica vermelha, coceira na pele. Um sinal muito clássico que eu tenho de estresse é queda de cabelo. O meu cabelo cai bastante, e é muito louco como quando a gente começa a olhar para a gente e a gente cuidar de nós mesmos e fazer coisas pela gente, como a gente já nota uma diferença muito grande, né? Eu estava com essa queda de cabelo, meu cabelo caía demais, demais, demais. E pelo simples fato de eu começar a me alimentar um pouco melhor e fazer atividade física, como eu senti diferença nessa queda de cabelo. Então,
a atividade física e a alimentação, a gente falou isso também na libido, mas eu acho que a gente pode englobar isso para todas as áreas da nossa vida, como é importante ter a nossa alimentação e a nossa atividade física em dia, né? A atividade física não é algo maravilhoso, tem gente que não gosta, mas é importante ter, né? Às vezes eu fico com preguiça de ir, mas eu penso nos benefícios, eu penso em como eu vou me sentir bem depois de ter ido, e eu também penso que, cara, se eu tenho a obrigação de ir trabalhar, por que eu não vou ter a obrigação de fazer alguma coisa que vai me fazer bem, sabe? Então, sem dúvidas, a atividade física é um diferencial muito grande. Porque, querendo ou não, quando você está fazendo alguma atividade, gente, não precisa ser academia, faz aquilo que te faz bem. Vai fazer uma natação, vai fazer um crossfit, vai fazer, sei lá, uma luta, enfim. Mas movimentar o corpo, movimenta a mente também, porque a gente para de pensar naquilo que prejudica a gente, e é como se a gente desligasse a nossa mente do mundo exterior, e a gente foca só naquilo que a gente está fazendo ali. Então, assim, eu acho que é essencial. Gente, a cara do orgulho escutar isso. A Nutri escutar isso. A cara do orgulho. Mas também, e eu falei disso na libido, vou voltar a repetir, tem alimentos muito específicos para determinado tratamento que a gente vai fazer. Seja se eu estou buscando um tratamento de SOP, seja se eu estou buscando um tratamento de diabetes, ou seja se eu estou buscando um tratamento mental. Então, a gente consegue estimular liberações de hormônios prazerosos, hormônios do bem-estar na alimentação. Então, também é muito bacana se eu estou com algum diagnóstico de doença mental, de exaustão mental, de burnout, enfim, buscar sim um profissional qualificado que te ajude a tratar da sua alimentação também. É claro, tratamento com multiprofissionais, tá, gente? Psicólogos, educador físico, professor de balé, enfim, a atividade que você buscar. Mas a nutricionista também consegue ajudar muito com uma alimentação voltada para a busca desse prazer e desse bem-estar também. Essa questão, né, da Carol ter falado sobre o exercício físico, e é muito verdade, sabe? Eu trago para mim, porque assim, muitas das vezes eu fico com a maior preguiça do mundo de ir para academia ou então fazer uma atividade, seja uma caminhada, seja uma trilha. Nossa, me bate uma preguiça, mas assim, no final, quando a gente está lá, que a gente fez, a gente para e pensa, nossa, como valeu a pena, e como depois do dia rende, como depois as coisas fluem melhor, entendeu? Assim, então, ter a força de vontade de fazer, ter a força de vontade de iniciar, que o restante vai acontecendo, né? E eu trago muito isso para mim, eu morro de preguiça de fazer atividade física, mas quando eu tô lá também não quero sair, eu quero fazer, e no outro dia me motiva a fazer também. E é uma questão que me alivia, né, com relação ao trabalho. Eu tenho uma vida muito puxada, horas e horas assim, é uma válvula de escape, né? Às vezes eu não vou por não conseguir mesmo por conta da demanda do trabalho, mas quando eu vou, nossa, meu dia flui até melhor, as chances de me estressar diminuem. Então, assim, é muito legal mesmo essa questão do exercício. Sabe o que é muito bacana e que a gente pode até gravar um podcast só sobre isso, vocês meninos toparem? Sobre atividade física, saúde mental e alimentação. Também a forma como eu começo o meu dia. Se a gente começa o nosso dia, a gente ainda tá na cama, a gente nem abre o olho direito, a gente pega o celular e dá de cara com aquele e-mail que a gente nem deveria ler, já de manhã cedo, que é aquele e-mail bombástico, aquela mensagem bombástica, a gente já começa o nosso dia estressado. Agora, se eu começo meu dia, eu olho para o sol, libero cortisol para começar a acordar, que é o hormônio, eu tomo meu cafezinho com calma, eu começo a minha manhã com calma, ou eu vou para atividade física, mas começo a minha manhã liberando os meus hormônios nas necessidades que eles têm que ser liberados, e começando o meu dia com calma, a tendência é que o resto do meu dia seja tranquilo. Agora, se eu começo meu dia já truncado, vendo e-mail desnecessário para passar raiva, ou recebendo mensagem no WhatsApp para passar raiva, a probabilidade do resto do meu dia ser estressante é muito maior. Sim, concordo bastante, né? Em como isso também faz diferença. Óbvio que não é todo mundo que consegue, né, acordar,
e tomar um café com calma, enfim. A minha rotina é muito bagunçada, né? Eu não tenho um horário fixo de trabalho, então eu posso trabalhar de manhã, posso trabalhar à tarde, posso trabalhar à noite. Então eu tento manter alguma coisa de rotina, de tomar um café da manhã com mais calma, quando eu tenho essa possibilidade. Quando eu trabalho de manhã, né, eu pego 6:30 da manhã no trabalho, então eu acordo 5 e pouquinho para chegar no trabalho a tempo. Eu não consigo tomar café da manhã assim que eu acordo. Então, assim, já é uma rotina que eu não consigo ter, que é algo que eu gosto de fazer, né? Mas o simples fato de você, cara, levanta, respira fundo. O simples fato de você não pegar a primeira coisa que você acorda, o celular na mão, já ajuda bastante, sabe? Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer durante o nosso dia a dia que faz diferença, sabe? A gente pode não sentir de início, mas com o tempo a gente vai ver que são coisas que ajudam bastante. E até dormir, né, gente? Dormir também é importante pra gente acordar bem, né? Sim, sim. Falando em dormir, eu não fazia isso antes, mas me programei em 2023 para fazer. Não faço todos os dias, ainda não. Mas eu tentando ter uma rotina de sono, de tentar ler algum livro antes de dormir, tomar um chá e deitar. Porque também você ficar no celular 5 minutos antes de dormir também não é legal, né? Então, assim, eu tô tentando ter essa rotina de tomar um chazinho, de ler um livro e já ir relaxando até eu conseguir deitar de verdade e dormir. Eu acho que isso também é bem, bem legal, né? De fazer, de ter uma rotina, assim, de quando você acorda, de quando você vai dormir, de algo relaxante, né? Que vai te ajudar a ter uma boa noite de sono, que vai te ajudar a ter um dia mais tranquilo. Eu acho isso importante também. E existem estudos que comprovam que até se a gente tem uma noite de sono qualificada, o nosso dia seguinte é produtivo. A gente produz muito mais do que a gente produziria num período normal. Então, realmente, o sono é essencial. O ideal realmente é não mexer no celular em 30 minutos antes que você pretende dormir, porque essas luzes interferem no nosso sono. Eu sei que é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que buscar. Então, o que a Carol colocou é essencial. Me desligar de qualquer eletrônico. Então, tomar um chá, beber um livro, que aí seu corpo vai fazendo esse processo de calmaria. Aí você pode usar também óleos essenciais como lavanda, que é relaxante, tomar um banho quente antes. Então, esse processo de você criar a sua rotina do sono é essencial para você também ter um dia seguinte qualificado, né? Imagina, acordar já exausto. Aí você vai toda hora implicando naqueles sinais e sintomas que a Carol colocou. E assim, gente, o bem-estar, né? Se a gente tá bem com a gente mesmo, tudo flui melhor, né? Então, assim, não adianta a gente querer a nossa realização profissional, a gente querer dar o nosso melhor se a gente não tá bem com a gente mesmo. Então, assim, são pontos que a gente pode, tipo, levar para a vida, parar e fazer uma autoanálise, na verdade, né? E ver o que que precisa melhorar, porque, assim, a gente estando bem, a gente vai produzir bem. Nós estarmos bem com fazer com que a nossa vida profissional seja mais leve, né? Sim, com certeza. Exatamente, até porque, né, infelizmente, temos que trabalhar, né, faz parte da vida, não é algo tô com sintomas de burnout, estou estressada, tenho isso, tenho aquilo, que é algo que a gente pode parar, né, trabalhar faz parte da vida, né, Os da boletos continuam necessidade. chegando. Exatamente, necessidades básicas humanas faz parte. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para tentar tornar o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho e o nosso pós-trabalho mais tranquilo, isso vai ajudar muito a gente a evitar esses sintomas de estresse e principalmente de burnout. A gente vai colocar um relato agora de uma profissional da área, ela é psicóloga e ela teve sim burnout, e a gente vai colocar um áudio dela contando como é que foi um pouquinho essa experiência, como que ela descobriu e como ela cuidou e o que ela tirou de lição desse período aqui para vocês. Eu descobri o burnout quando eu comecei a sentir muitas dores no meu corpo, senti um cansaço extremo, um esgotamento mental e físico, e meu corpo começou a manifestar muitas dores, desde a ponta dos pés até
a cabeça e além do cansaço de só querer ficar deitada, não tinha ânimo, não tinha prazer para as coisas que antes me davam muito prazer. Foi pelo excesso de responsabilidade, pelo mergulhar muito no trabalho, não respeitar os meus limites, não respeitar. Então, sempre fui workaholic, então isso me levou ao extremo, né? A não respeitar os limites do meu corpo, da minha mente, do meu ser. E como eu tratei? Então, quando eu comecei a desencadear um processo de dor física muito intensa e foi preciso o meu corpo me paralisar para que eu pudesse parar e olhar para ele, olhar para o que estava acontecendo. E eu busquei todos os tratamentos. Inicialmente eu fui no ortopedista, que foi quem diagnosticou. Intensifiquei meu processo terapêutico, né, com a psicoterapia. Busquei a massoterapia, busquei a acupuntura, osteopatia, todas essas terapias me ajudaram muito e ainda me ajudam no processo. Comecei a cuidar com uma médica integrativa, então eu passei por diversas áreas até encontrar aquilo que o tratamento mais adequado para o meu corpo, meu estilo de vida, o equilíbrio, né, das áreas da minha vida. E hoje eu digo que eu tenho uma rede de cuidadores que cuidam de mim, que me apoiam, que me acompanham, profissionais altamente competentes, e foi um processo o qual foi de muita dor, muito doloroso, mas o qual eu agradeço profundamente a Deus, porque foi um processo que me levou para um lugar dentro de mim o qual eu não conhecia, né? E que eu descobri muitas riquezas, muitas pérolas e vi que a vida é muito mais do que só trabalhar, de que é importante viver com equilíbrio, viver com saúde, enfim, viver o que a vida está nos trazendo em cada momento, em cada situação. Não foi um processo fácil, foi um processo bem doloroso, mas foi um processo de muita transformação, de muita consciência, né? Hoje eu tenho um nível de consciência, hoje eu conheço o meu corpo, né? A nutrição, a educação alimentar também me ajudou muito, né? Também conto com o apoio da minha nutricionista, que monta, né, o meu plano alimentar, diminuindo aí os alimentos que causam inflamação, né? Então, eu tenho toda uma rede de apoio que me dá esse suporte e hoje eu posso dizer, eu não sou fibromialgia, né? Eu digo que eu não sou porque eu não me rotulo. Eu desenvolvi a fibromialgia em consequência do burnout. Porém, eu convivo hoje bem com ela, né? Eu acolho quando eu tô nos meus picos de dor, eu me acolho, eu me cuido, eu não deixo de seguir meu tratamento e ter o que eu preciso para viver bem, viver com qualidade de vida. Eu supero fazendo atividade física, cuidando da minha alimentação, sempre que necessário, eu faço acupuntura, faço osteopatia, caminho, né? Tenho contato com a natureza, encontrei na natureza o meu refúgio, o meu ponto de equilíbrio, onde eu me reconecto, né, com a força da natureza, com a força divina. Então, esse contato com a natureza foi algo novo que surgiu na minha vida a partir de todo esse processo que eu vivi. Então, hoje eu sou muito grata por contemplar o sol, contemplar a lua, estar na praia, fazer meditação, me ajuda demais a meditação. E, claro, com certeza, a terapia, né, que sempre me ajuda. Então, gente, é isso. Quero agradecer a participação da Cláudia, né, com esse relato aí pra gente que faz a gente refletir, né, faz a gente parar e pensar um pouquinho. Esse foi mais um do nosso episódio, né, e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo! Tchau,